só a garrafa mesmo. Só a garrafa só, tá. É com gás? Amém. Obrigado. Amém? Paz do Senhor. Irmãos, antes de iniciar, falar aqui a respeito do trabalho que nós vamos ter no sábado, eu só quero dar mais um aviso aqui para todos aqueles que estão envolvidos, que deram o nome para estar indo com a gente, no sábado, para que após, ao término do culto, vocês não saiam, que nós temos uma breve palavra, não vamos demorar mais do que 15 minutos, ou até menos, mas nós precisamos passar algumas instruções e orientações para cada um de vocês. Amém? Então, vamos lá. Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, pela confiança. Nosso pastor Nisuzi está compartilhando a palavra do Senhor com os meus irmãos. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, amados, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos de número 29 até o versículo 36. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos de número 29, até o versículo 36. Amém? Estamos aí no ano do júbilo, amém? Aqui na nosso ministério, ano de 2023, um ano do júbilo. Amém? E também estamos numa campanha, a campanha da família. Qual o título dessa campanha, irmão Henrique? O júbilo na família. Amém? Amém ou não amém, amados? Amém. Então hoje nós vamos falar algo a respeito desse tema. O júbilo da família. O júbilo na família. Mas para nós termos um ano de júbilo, é necessário algo. E aqui, nesse livro que nós vamos compartilhar, nós vamos encontrar algo aqui. Nosso amado Igor me pediu ali um tema para a mensagem, Ele sempre pega esses negócios, eu não gosto muito daí de dar tema. Qual que é o tema, Igor? O tema, amados, essa mensagem que Deus me deu é restaurando o altar. Restaurando o altar para vivermos um ano de júbilo na nossa família. Amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim, a partir do versículo 29 do livro de Reis. E sucedeu que no passado, o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve vozes, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ou uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto,
e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, versículo 36, sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se, e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Amados, é necessário nós ver algo aqui. É necessário nós lermos todos esses versículos para que nós possamos entender algo aqui. Entender o que, irmão Tite? Aqui nós conseguimos ver que um culto não deveria ser feito de qualquer maneira. Não deveria ser de qualquer maneira. Elias aqui, ele não poderia pegar o bezerro, que era o que ele ia colocar no holocausto, e colocar sobre a lenha. Só. Não. Observe que ele fez um passo a passo, antes de cortar o bezerro em pedaço, e até mesmo antes de colocar ele sobre a lenha, tacar água, uma vez, duas vezes, três vezes, e clamar ao Senhor até que caísse fogo do céu. Mas ele fez algo aqui que me chama a atenção. Ele fez algo aqui que eu considero que foi a parte mais importante desse culto que ele estava prestando a Deus. O que ele fez? Se encontra lá no versículo de número 30. O que ele fez? Ele reparou o altar. A palavra de Deus fala que Elias, ele repara o altar. Ele consertou o altar que tinha sido quebrado. Se ele consertou é porque algo tinha acontecido. Vocês podem até estar pensando, olho para vocês, meu Deus, o que Deus vai falar conosco? Será que vai vir, o chicote? Mas fique em paz, irmão, fique em paz, porque o que Deus tem para falar conosco esta noite é muito mais profundo do que uma mera correção de igreja. Amém? O que Deus tem para falar com a gente vai muito mais além do que esse concerto. Vai desde esse aqui que está falando com vocês, até aqueles que estão lá atrás. Eu orei, pedi uma palavra para Deus, e essa palavra veio me confrontando. Então, ou seja, eu não estou me isentando daquilo que eu estou compartilhando com vocês, não, eu estou incluído nisso daqui. Se nós queremos viver verdadeiramente um ano de júbilo na nossa família, um ano de júbilo na nossa casa, um ano de júbilo no meio do da nossa parentela, nós devemos consertar, nós devemos reparar o altar do Senhor. Amém? No Antigo Testamento, nós sempre vamos encontrar, a falando a respeito do altar, porque o altar era algo de suma relevância para Deus. No altar era necessário ter algo físico em cima do altar para que Deus pudesse responder. Só que nós lendo a Bíblia, todos aqui estão lendo, todos aqui creio que estão fazendo o devocional em conjunto, ou seja, praticamente já lemos a Bíblia toda juntos, Então, ou seja, o que eu estou falando aqui, todos vocês já acompanharam. E na Bíblia nós conseguimos ver vários altares para Deus. Se você quiser depois em casa, você lê lá o livro de Levítico, capítulo 5,
que vai falar sobre aquilo que é colocado em cima do holocausto, né? Que é feito em cima do altar. Você vai ver que o holocausto, que é o que o Elias está fazendo aqui, nessa fala, nessa passagem da Bíblia, tinha 4 ofertas que poderia ser oferecida para Deus. Primeira oferta que poderia ser feita através de uma oferta de farinha. A segunda oferta poderia ser feita através de uma pombinha. A terceira oferta poderia ser feita através de um cordeiro. E a quarta oferta poderia ser feita através de um bezerro, que é o que Elias está oferecendo para Deus. Ou seja, Deus havia dado possibilidade para qualquer tipo de pessoa ofertar para Ele. Qualquer tipo de pessoas. Se alguém dissesse: Deus, eu quero tanto ofertar ao Senhor, mas eu não tenho condição de te entregar um bezerro. Sabe o que Deus iria falar? Não se preocupe. Você pode me entregar um cordeiro? Ah, Senhor. Mas eu também não consigo entregar um cordeiro ao Senhor. Não se preocupe. Você pode entregar uma pombinha. E mesmo assim, se você não tivesse condição de entregar uma pombinha, Ele falaria para você: tira a farinha do seu alimento e me oferta. Eu vou acertar a sua oferta. Ou seja, Deus iria receber a oferta de qualquer maneira. Você pode até estar pensando que eu estou falando de oferta, estou assemelhando a dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou dizendo do que a gente poderia entregar para Deus. Deus sempre nos dá a oportunidade de entregar algo para Ele. Mesmo assim, tem muitas pessoas que vivem dizendo, vivem dando desculpa, falando que não consegue. Não consigo. Meu Deus, eu não consigo, eu busco tanto, mas eu não consigo chegar ao nível daquele irmão. Eu olho aquele irmão como um exemplo, e eu busco tanto para, de certa forma, semelhar-se com ele, e eu não consigo chegar ao mesmo nível daquele irmão. Deus vai te dizer, sabe o que, irmãos? Isso daqui eu compartilhei, se eu não me engano foi na nossa célula. Deus vai te dizer, sabe o que, irmãos? Eu nunca te pedi para que você chegasse ao nível daquele irmão. Eu nunca te pedi para que você se assemelhasse àquele irmão. A única coisa que eu venho te pedindo é que para você entregar tudo aquilo que está dentro das suas possibilidades, amados. Lembra daquela viúva? A viúva, ali tinha fariseus, pessoas de dote, entregando ali dinheiros e dinheiros. Ela entregou tudo aquilo que estava na sua possibilidade. E Deus a honrou, porque a gente olha para aquele irmão que ora mais, e a gente fala: poxa, queria orar igual aquele irmão. Aí a gente olha para aquele irmão que prega demais, Isso daí não é comigo, pastor Ari, pastor Nizuzi, nossa querida Paula. Queria ser como eles, ou até mesmo aquele irmão que canta, Poxa, eu queria cantar como ele. Talvez, não sei, o manifestar de Deus, o manifestar do Espírito Santo, possa ser que alguém saia marchando no Espírito em nosso meio, e você olha e fala assim: meu Deus, gostaria tanto de sair marchando, tomado no Espírito, como esse irmão. Mas quem disse que Deus quer que nós sejamos igual a outro irmão? Olha no seu polegar. Todos nós temos algo aqui, que é a identidade. Ou seja, nós somos únicos, amados. Nós somos únicos.
Deus vai nos usar da nossa maneira. Não adianta eu querer imitar irmão A, irmão B, irmão C, que não vai dar certo. Eu tenho que ser quem eu sou, assim como vocês têm que ser quem vocês são. Deus vai nos usar da maneira que Ele quer. Deus nos regimentou ao seu exército com um propósito. Ninguém foi resgatado em vão. Todos nós temos um propósito. E vocês podem ter certeza que Ele há de usar cada um de vocês da sua maneira. Ele vai usar cada um de vocês. Basta vocês se entregar para eles. Basta vocês estar disposto para Ele. Lembra que a palavra de Deus fala: os campos estão brancos, amados. E Ele está procurando os trabalhadores. Os trabalhadores estão aqui. Muitas vezes vocês podem até achar que Deus não usa vocês, mas usa sim. Às vezes você não precisa estar pregando, não precisa estar com a Bíblia embaixo do braço, mas só pelo seu caráter, só pela sua postura, já diz mais do que os 66 livros pregados para uma pessoa. Porque a própria palavra de Deus fala em 1 Coríntios que nós somos uma carta aberta. Nós somos a Bíblia, que esses que não conhecem a Bíblia lê. Eles não lêem a Bíblia. Os ímpios, eles não lêem a Bíblia. A Bíblia que eles lêem é as nossas vidas. E como é que nós estamos? Será que nós estamos transparecendo tudo aquilo que nós temos absorvido aqui nesse lugar? Pois toda semana, continuamente, nós temos aqui palavras, temos aqui a escola dominical, onde temos ensinos, ou seja, impossível nós participarmos, não é puxando sardinha, irmãos, mas é impossível nós participarmos das programações dessa casa e dizer que nós não absorvemos, que não aprendemos nada. Mas Deus vai usar, você querendo ou não, Deus vai usar. Deus vai usar, amados. Você pode dizer que você pode até dizer que você não tem o bezerro, né? Por que você não diminui? Por que você não diminui? Se você não consegue chegar ao nível que esse irmão está, pela glória de Deus, por que você não diminui? Dê um cordeiro. Se você não conseguir dar o cordeiro, você dê a pombinha. Se você não conseguir dar a pombinha, você dê a farinha, amados. Onde Deus habita, ali há liberdade, irmãos. Não se limite, não se prenda, não se preocupe com o que os outros vão pensar, né? Às vezes estou com vontade de dar um glória, só que o irmão do meu lado está cochilando, e aí eu vou incomodar. Deixa, irmão, dá um glória. Então, amados, a gente fica se prendendo, queridos. Bateu palma, né, Nero? Muitas vezes nós se limitamos, amados, se preocupamos com aquilo que os irmãos vão pensar de nós. Irmãos, onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita, há liberdade, amados. Se você tem vontade de pular, pule, amados. Se você tem vontade de gritar, grite. Se você tem vontade de correr, corra. Claro, estamos num culto, né? Tudo com ordem e decência, para que não venha atrapalhar o decorrer do culto. Mas também temos aquelas pessoas, né? Que nem eu mesmo. Eu não vou conseguir correr por causa da minha limitação. Mas eu sei que algo eu posso entregar para Deus. Você não pode fazer a mesma coisa que aquele irmão faz, mas você tem algo para entregar para Deus. Você tem. Aquele irmão, ele pode dar um glória, ele pode pular, ele pode gritar, mas você pode ter a sua lágrima, amados. Você pode ter sua lágrima. Você tem um glória, você tem um aleluia, você tem uma salva de palma, você tem um levantar de mão. Você tem, amados. Você sempre tem algo para entregar para Deus. Então, amados, por amor, eu falo por amor, amados, não diga que você não tem nada para entregar para Deus. O culto é isso, amados, é entrega.
nós viemos aqui para entregar algo para o nosso Deus. Algo, entregar o nosso culto racional para Deus. Muitas vezes nós temos nós não, está repreendido. Muitas pessoas têm aquela mentalidade que eu vou para a igreja para receber algo da parte de Deus. Amado, se for da vontade dEle, Ele vai te dar. Mas a tua obrigação é entregar. Vocês lembram de Ana? No livro de 1 Samuel, falando de Ana, ela sempre pedia para Deus. Ela sempre pedia para Deus: Deus me dá, Deus eu quero tanto um filho. Eu quero, me dá. Ela nunca recebeu. Mas a partir do momento que ela mudou a sua oração, e ela falou para Deus: Senhor, se o Senhor me entregar um filho, eu o entregarei ao Senhor. A madre dela abriu e ela concebeu um filho. Ou seja, ela pediu um filho para Deus. E Deus deu muito além do que ela pediu. Ela concebeu Samuel. E Samuel não foi apenas um filho. Samuel, ele foi o profeta. Samuel, ele foi sacerdote. Samuel, ele foi juiz. Ou seja, ela só queria um filho. E Deus acrescentou ainda mais. Depois de Samuel, deu mais 5 filhos para ela. Ou seja, a partir do momento que ela mudou a sua mentalidade. Então, amados, nunca venha para esse lugar dizendo que você não tem nada para entregar para Deus. Você tem sim. Você sempre vai ter algo para entregar para Deus. Aí muitos podem falar para mim: mas irmão Henrique, o irmão está falando isso porque o irmão não sabe o que eu estou passando. O irmão não sabe o que eu estou enfrentando. E é justamente por conta disso, amados, que eu estou falando. Porque de fato eu não sei o que vocês estão passando. Mas eu sei o que eu passei. Eu sei o que a minha família passou. Muitos aqui conhecem a minha história, outros não. Eu sei o que eu passei. Vocês estão passando pela fase de vocês, mas eu também já passei por um problema difícil. E assim, quando Deus me alcançou, que eu restaurei o altar, Ele mudou o meu cativeiro, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E Ele tem mudado a minha história, para a honra e para a glória do nome dEle. Não porque eu mereça, porque eu não mereço nada. Talvez aqui eu possa ser o maior pecador, mas a sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Me alcançou. Isso é graça, amados. Isso é graça. Tive um acidente, louvo a Deus. Muitas vezes pessoas, eu não me preocupo por conta da minha limitação. Pelo contrário, eu louvo a Deus por essa minha limitação. Por conta disso, eu cheguei até a Deus. E Deus mudou a minha história. Uma pessoa que não tinha nada, Deus me transformou por completo e tem me transformado gradativamente. Me deu uma esposa, me deu uma família, me deu uma casa, amados. Algo que não estava no meu pensamento. Sempre batalhei, para assumir os meus compromissos, cumprir com meus compromissos. Mas vocês sabem o quanto está difícil. E eu olhava, não via, não conseguia enxergar, até o ponto que eu particularmente pensei em procurar outra casa, uma casa maior, porque o meu filho estava já crescendo, o Riquinho estava crescendo. E esse dia, eu nunca vou esquecer, amados. Numa escola dominical, o mês era mês de julho do ano de 2017. Ao findar dessa escola dominical, teve um irmão que me puxou à parte e me entregou algo na minha mão. E falou assim: irmão Tite, Deus mandou te entregar isso daqui. Muitos de vocês, como a pastora falou aqui, amados, estou falando isso por amor. Vai vir um preleitor de fora, é bênção. Mas aqui na nossa casa também tem profeta do Senhor, amados. Tem profeta do Senhor. E esse irmão me entregou algo. E ele falou para mim: Deus mandou te entregar, que é para você colocar na chave da sua porta
Amados, confesso para vocês que quando eu fechei minha mão queimou. E ao mesmo tempo, o meu pensamento, meu Deus, se ele soubesse a minha condição, como que está o meu cartão? Como que eu vou comprar uma casa? E se passou o tempo, amados. E se passou o tempo. E quando chegou o março de 2027, olha, já estou chegando em 27. Quando chegou o março de 2019, amados, saiu uma causa na justiça que nós nem sabíamos, nem lembrávamos mais. Mas aquilo que Deus tem para cada um de vocês, assim como foi na nossa vida, Ele não esquece. Vocês podem esquecer, mas Deus não esquece. E quando o advogado nos chamou, na hora me veio essa lembrança desse irmão falando, eu não conseguia nem dirigir o carro, irmãos, chorando. Isso é graça, não é porque eu mereço. Mas eu creio que tudo isso daí é fruto do quê? De uma vida de obediência. Quando nós assumimos o compromisso de buscar a Deus, assumimos um compromisso com Ele, não é com o homem, é com Ele. Servir em obediência. E Deus, Ele nos abençoa, segundo a sua vontade, amados. Amém? Mas vamos voltar aqui para o texto. Estamos vendo Elias. Estamos vendo Elias reparando o altar. E o altar que Elias está reparando não era o altar que foi oferecido um sacrifício um pouco atrás, porque nesse capítulo, vocês podem ler, vocês vão ver ali que ali havia 2 altares. Havia um altar para Baal e havia o altar para o Senhor. Por isso eu fiz questão de iniciar no versículo 29, onde nós vimos ali, que não houve resposta, não houve voz, não houve nada no altar de Baal, ao ponto de Elias, alguns versículos atrás, olhar para os profetas e zombar deles, dizendo: grite mais alto, quem sabe o Deus de vocês estão dormindo. Mas quando chegou a vez de Elias fez algo diferente. O que Elias fez? Ele reparou o altar. Aqui nós conseguimos enxergar o nível que Israel estava. O altar de Deus estava quebrado e era necessária uma reparação antes da oferta ser colocada em cima do altar de Deus. E antes de começar a repartir os pedaços do bezerro, aqui existe outro segredo, amados, nesse texto aqui. O bezerro que era oferecido, ele não poderia ser oferecido pela metade. Mas muitos podem dizer: mas eu só tenho condição de entregar a metade. Não entregue a metade, entregue um cordeiro. Se você não tiver condição de entregar um cordeiro, entregue a pombinha. Se não tiver condição da pombinha, entregue a farinha. Porque Deus não aceita nada pela metade, amados. No seu holocausto não pode ter nada pela metade, não pode ter nada com defeito. Sabe por quê, amados? Aqui está o X da questão. Sabe por quê? Deus não aceita nada pela metade. Porque quando Deus responde, queridos, Deus não responde nada pela metade. Deus, Ele não responde nada pela metade. Quando Deus descia para mover a sua mão, Ele não movia uma mão, Ele movia as duas. Quando Deus descia para entregar poder, Ele não entregava poder pela metade. Só que hoje, infelizmente, tem muita gente assim, que não quer que quer ver o agir de Deus, mas infelizmente só quer entregar a metade para Deus. Ou seja, não quer entregar-se por completo. Entenda que eu não estou falando de dinheiro, amados. Estou falando de algo que se entrega
para Deus. São pessoas que querem entregar, são pessoas que querem tudo, mas não querem se entregar totalmente para Deus. Fica difícil, amados, fica difícil. A primeira coisa que Elias faz é o quê? É restaurar. Se nós queremos que Deus haja por completo na nossa vida, também temos que nos entregar por completo. Começando pela restauração do altar, ou seja, em outras palavras, começando com a nossa vida com Deus. Como que está a nossa vida com Deus? É um ano de júbilo, amados. Creio que todos aqui querem, lá em dezembro, contar testemunhos e falar: ano de 2023, de fato, foi um ano de júbilo na minha vida, na minha casa. E como que está a nossa vida com Deus? Restaura o altar. Depois, pelas ofertas colocadas no altar, colocou a oferta no altar, ou seja, entregou o teu coração verdadeiramente para Deus. Depois, faz um vale em volta do altar, ou seja, para proteger. Como, irmão Tite? Provérbios, um livro conhecido de todos nós, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? Guarde o teu coração. Joga a primeira vez, joga água. Joga a segunda vez, joga água. Joga a terceira vez, joga água. Que água é essa, amado? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Toda vez que eu leio a palavra do Senhor, eu sinto Ele me limpando, eu sinto Ele tratando comigo, como foi essa palavra aqui, amados, me confrontando. Por quê? Porque Ele me ama, Ele quer me ver bem, Ele quer me ver bem. Por isso que nós temos que ter isso, amados. Se nós queremos jubilar, nós temos que reparar, nós temos que consertar o altar do Senhor. Algumas pessoas vão dizer que Elias jogou água zombando dos profetas de Baal, dizendo que Deus pode colocar fogo até na água. Eu não vou discordar dessa teoria, mas muitos estudiosos dizem que Elias colocou água no altar porque diante do sacrifício de Baal existia muito engano. Sabe o que os profetas de Baal faziam, amados, para enganar o povo? Eles escondiam um fogo estranho debaixo do altar, e quando eles começavam a tocar tambores, o fogo acendia. Aí o povo olhava e falava assim: olha, Baal está aí. Mas não, eles estavam agindo de engano. Só que nesse dia, amados, não teve fogo estranho, nesse dia não teve jeito, não teve fogo escondido, não teve fogo de Baal. Elias jogou a água para dizer: se vocês escondem fogo estranho, não existe nada que fique encoberto diante dos olhos de Deus, amados. Não podemos esconder nada diante dos olhos de Deus. Ele está em todas as partes. Vocês podem estar no mais profundo como no mais alto, lá Ele vai estar. Lá Ele vai estar olhando para você. E depois que Elias colocou água no altar, ele faz uma oração, e a oração dele é uma oração simples, uma oração que eu gosto, uma oração que não faz curva, uma oração direta, com objetivo, uma oração específica, uma oração de guerra. Ele olha para o céu e disse: Deus, a glória não é minha, a glória é tua. Quem vai sair daqui glorificado é o Senhor. Então, para provar que o Senhor é Deus em Israel, responda-me, Senhor, mostra que tu és quem faz o coração deles voltarem a ti. Então o fogo caiu e queimou completamente o holocausto. Havia fogo estranho no altar? Não havia fogo estranho no altar, havia era fogo do alto, fogo do alto, fogo do alto,
que queima, que purifica. O ouro, ele é purificado. É através do fogo, amados. É através do fogo que vai nos queimando e vai nos limpando. Vai nos queimando e vai nos aperfeiçoando. Vai tirando todas as impurezas. Qual que é essa impureza? Todo pecado, amado. O que nos afasta do Senhor? O que nos afasta do Senhor é o pecado, amado. Como que está o nosso coração, amados? Como que está o nosso coração? Se nós queremos algo de Deus, queremos algo a mais de Deus, devemos guardar o nosso coração, amados. A palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios, né? Examine-se a si mesmo, se você tem algo que ainda precisa ser reparado. Ele vai vir buscar, Ele vai vir nos buscar. Lembra quando Ele entrou no templo, amados? Como é que nós estamos diante do Senhor? Lembra quando Ele entrou no templo? A primeira vez que Ele entrou no templo, o que Ele fez? Ele olhando ao seu redor, Ele viu algo que não o agradou. Ele viu cambista ali, dentro do templo, vendendo, ou seja, fazendo algo com o que não agradava ao Senhor. Temos que nos examinar, amados, se as nossas atitudes estão agradando de fato ao nosso Senhor. Lá fora, as pessoas olham para Deus como um Deus bonzinho, um Deus misericordioso, né? Mas nessa oportunidade, vocês podem ler, muitos sabem, né? Ele pega Jesus, quando ele entra e ele vê isso dentro da casa do Senhor, ele vai e ele pega um azorrague, amados. Azorrague, Tite, que é isso? Ele pega um azorrague. Azorrague é uma espécie de chicote, amados. Uma espécie de chicote feito com corda. E ele pega na mão e começa a bater em todos aqueles que estão fazendo da casa do Senhor comércio. Ou seja, todos aqueles que estão fazendo algo que não agrada. Vocês podem ler depois, Mateus 21, está escrito isso daí. E ele começou a falar: não faça da casa de Deus comércio. Por isso Jesus, ele entra com a azorrague na mão, e como ele se estivesse dizendo: quer fazer? Quer continuar agindo dessa forma? Da porta para fora. Da porta para fora. Aí muitos vão dizer: pô, Titi, mas é difícil. Eu não consigo largar. Eu não consigo parar de fazer. Eu não consigo tirar a minha mão. Eu não consigo deixar de agir assim. Infelizmente eu tenho algo para dizer para esses irmãos que pensam assim: vocês nunca vão conseguir. Vocês nunca vão conseguir. Misericórdia, irmão Tite, vocês nunca vão conseguir. Sabe por quê, amados? Porque já estão se auto-amaldiçoando. Já estão se auto-amaldiçoando. A palavra tem poder. Vocês já estão profetizando sobre as suas próprias vidas: eu não consigo. Vocês estão se auto-amaldiçoando. Como que você não consegue? Como que você não consegue? Você não nasceu com isso. Você não nasceu com isso. O santo não se mistura com o profano. O santo não se mistura com o profano. Coloca aqui, isso aqui eu faço questão da gente ler junto, amados. Levíticos, capítulo 10, versículo de número 8 até o versículo 10. Já estou findando, amados. Levítico 10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. E falou o Senhor a Abraão dizendo: não beberei vinhos e nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrarem na tenda da congregação,
para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Ou seja, não tem como, amados. Não tem como nós vivemos uma vida dupla diante do Senhor. Não tem como, amados. Deus, Ele não negocia com a sua palavra. O que está escrito, está escrito. Por que tu está falando isso, irmão Tite? Nós somos os mordomos das nossas casas. Como o pastor ministrou há um tempo atrás, nós somos o mordomo das nossas casas. Eu estou findando, se quiser o louvor, não, pode vir, estou findando. Nós somos os mordomos das nossas casas. Ou seja, podemos dizer que nós somos também os porteiros das nossas casas. Ali, os controladores de acesso. Nós que temos que decidir o que vai entrar e o que não vai entrar dentro da nossa casa. Nós não podemos querer agradar ao homem e entristecer a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Agradar a Deus. Porque foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos salvou. Por que eu estou falando isso, amados? Porque infelizmente no nosso meio nós vemos muito disso. Nós vemos muito disso. Vou ter uma festa lá em casa, mas aí vai vir alguns convidados meus que não são cristãos. Então, eu posso escutar um funk lá, eu posso deixar... Eles vão trazer a bebida. Eles que vão trazer, eu não vou comprar, eles que vão trazer a bebida. E aí eles bebem, para eles fazerem a social lá, né? Não posso fazer acepção de pessoas. Eles vão beber, eles vão ficar lá no canto deles lá, e eu vou ficar aqui. Porque eu não posso falar isso para o meu parente, não, porque eles gostam de beber. Amados, com amor, amados, está errado. Vocês viram o que nós lemos aqui? Versículo 8. Não beber vinho, nem bebida forte. Tu, seus filhos, ou seja, tu, seus parentes, todos que ali estão. Ou seja, a sua casa, amados, é um templo consagrado ao Senhor. Uma vez que nós permitirmos algo desse tipo na nossa casa, nós estamos trazendo maldição para a nossa casa. Colocando bebida na nossa geladeira, estamos trazendo Zé Pilintra e outras entidades para dentro da nossa casa. Aí depois, vamos ter que ligar, pedir para os irmãos, para fazer campanha, orar na nossa casa. Por quê? Porque o demônio se manifestou, porque está travando uma batalha. Demos brecha. Por quê? Porque eu quis agradar o meu tio, eu quis agradar o meu irmão, eu quis agradar o meu amigo. Os amigos vão embora e você fica com pepino. E aí, como que vai sair isso daí? Tem demônios que só saem, amados, com jejum e oração. Estamos em campanha aqui na igreja. Não precisávamos nem ter essa campanha, porque isso já tem que fazer parte do hábito do cristão. Orar e jejuar. Ou seja, para que nós possamos se santificar cada vez mais. Para isso que nós temos que jejuar. Para que nós possamos se santificar cada vez mais. Mas também é verdade que não adianta nós irmos expulsarmos demônio se continuar permitindo essas atitudes. Nada vai mudar. O inimigo das nossas vidas, ele é sorrateiro, amados. Ele é sorrateiro. E se nós não vigiarmos, ele entra e ele faz um desastre tremendo, amados, nas nossas vidas. Muitos irmãos não vigiaram,
não vigiaram. E hoje onde eles estão? Estão afastados dos caminhos do Senhor. Estão afastados. Esse é o termo que eu sempre uso. Eu não uso o termo que estão desviados, porque quem está desviado é o diabo. Eu creio que todos esses estão afastados, porque a palavra de Deus nos fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia tem mais de 8.000 promessas, e essa é uma delas. Muitas vezes, amados, o seu filho, a sua esposa, a sua filha, o seu marido não está aqui junto com você, e você está muito tempo pagando preço e não ver nada acontecendo. Tenho algo para dizer para você: não desista, persevera. O que a palavra de Deus fala para você? Aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então por que você está querendo desistir dele? Persevera, amados, persevera até o final. Metade dessa promessa já está cumprida, você está aqui. Falta outra metade, a outra metade vai se cumprir para a honra e para a glória do Senhor. Descansa o teu coração, descansa o teu coração. Assim como foi aquele homem, o filho pródigo, eu creio que com a vida de todos esses amados vão fazer. Deus vai fazer. Eles há de voltar para a casa do Senhor, há de voltar para o primeiro amor do Senhor. Então, amados, uma coisa que eu quero deixar para vocês, queridos: se nós queremos verdadeiramente vivenciar tudo aquilo que Deus tem separado para nós, se nós queremos verdadeiramente viver um ano de júbilo na presença do Senhor, que nós venhamos consertar e reparar o nosso altar, que nós venhamos consertar as nossas vidas, os nossos corações diante de Deus. Não estou falando aqui para você, amados, como eu falei, a palavra falou comigo, chorei muito quando Deus falou comigo nessa palavra, e eu voltei onde eu tinha que me consertar, e eu voltei. Por isso que eu falei, essa palavra era para todos que estão aqui. Irmão, tu não sabe a palavra, eu não queria nem que tivesse gravado. Irmão, tu não sabe a palavra que foi ministrada. Não é para quem está lá, a palavra é para nós que estamos aqui, porque é com nós que Deus quer tratar. Sabe por quê, amados? É com nós que Deus tem algo. Então, amados, independente da situação, independente da luta, independente da prova que você estiver passando, persevera, descansa no Senhor, porque Ele há de responder todo esse teu choro, todas essas tuas lágrimas, e Ele vai te responder, e você vai testemunhar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pastora Liliane.